a empresa privada e até 49% a Infraero. 49%? Até 49%. Fica mais ou menos meio a meio ali, né? O que eu vejo que, na verdade, a Infraero ela tem interesse em manter pelo menos 1 ou 2 assentos no conselho de administração da empresa por uma questão ou ideológica, uma questão que alguns pensam de soberania. Na sua opinião, isso é bom? Não, na verdade, na minha opinião, eu não acredito que seja um modelo interessante. Por quê? Principalmente porque a Infraero, dentro do Conselho de Administração, com capacidade de interferir no gerenciamento dessa empresa, ela pode trazer as mazelas que obrigaram até esse modelo de concessão. Por exemplo, corrupção, problema do gerenciamento, problemas de gestão ou administração dentro da própria Infraero. Ela pode contaminar esse CPE com esses vícios que ela carrega. Certo. Os vícios que vêm da Infraero. Da própria Infraero. A Infraero, o que é a Infraero? Só, rapidamente, doutor. A Infraero é uma empresa estatal, controlada 100% pela União Federal, cujo objetivo é apenas exploração da atividade aeroportuária. É uma empresa comum. Comum. E atua só que da administração aeroportos. pública, que atua em 97% dos aeroportos. Alguns Aqui aeroportos são privados. Alguns são privados. Que é uma grande... Que não vale a pena nem mencionar, que são muito poucos. São pouquíssimos. Tudo isso parece ser muito bonito, parece ser muito satisfatório e necessário para esses eventos como a Copa do Mundo que o Brasil vai sediar. Mas a gente sabe que na prática as coisas acabam sendo desvirtuadas do caminho ali. E o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer são sobre as fraudes, né, doutor, que acontecem. Por exemplo, você já citou no primeiro bloco o aeroporto de Natal, que não está totalmente pronto, mas tem a sua pista ali feita. Eu me lembro de uma reportagem que foi noticiada nos jornais aqui de São Paulo, falando que essa pista já consumiu mais de 200 milhões de reais. E alguma coisa está errada ali, não está? Tá. O grande problema das licitações no Brasil é o que o pessoal chama de dirigir o edital para determinada empresa. A empresa que ela sabe que vai ganhar, ela consegue colocar o preço acima do que poderia colocar, e esse dinheiro a mais normalmente alimenta a corrupção, alimenta a doação para partido em caixa 2. Esse círculo vicioso que temos em licitação, eu diria que é o grande problema do Brasil em relação a desvio de dinheiro público. Doutor, essa denúncia de 200 milhões nessa pista de Natal, tem alguma coisa errada aí, não tem? Na verdade, tem muita coisa errada nessa área de licitações. O histórico do Brasil é muito grande no dirigismo de um edital para determinada empresa. Essa empresa que o edital já escolheu previamente que vai ganhar, obviamente ela consegue colocar o preço dela muito acima do que seria necessário. Em troca, normalmente ela chega a pagar por algumas propinas para membros da administração pública ou financiar o caixa 2 dos partidos. É dentro desse círculo vicioso que gera a problemática da licitação. Quais são as fases de um edital para que não haja isso, não ocorra essas fraudes que o Brasil já está cansado de presenciar, doutor? O edital, na verdade, a licitação, ela começa muito antes do edital. Existe uma fase interna, que é essa fase de estudos que hoje acontece, por exemplo, com os aeroportos. Após a publicação do edital é que inicia-se a fase externa. Na fase externa é que há a entrega dos envelopes, a habilitação técnica, jurídica, fiscal e, por final, a proposta comercial, que é onde vai se escolher o vencedor pelo melhor preço. E em que momento de todo esse período, doutor, podem acontecer as famosas fraudes? Pela minha experiência, a maior parte não da fraude, mas do dirigismo do edital, ele está na habilitação técnica. Por ser muito ampla a gama de serviços, de obras ou qualquer outra contratação que a administração pública faz com as empresas privadas, a Lei 8666, que regula esse processo, ela é, mesmo sendo voltada para obras de engenharia, ela chega a ser muito aberta na questão da habilitação técnica. Então, dependendo da situação, você consegue colocar algumas exigências que excluem algumas empresas do procedimento licitatório. Em compensação, você pode, dentro dessas exigências, você pode escolher a empresa que vai vencer, que você sabe que só essa empresa tem aquele tipo de certificado ou qualquer outro documento que você precise, e você sabe que ela vai ganhar. Quando ela sabe que vai ganhar, ela consegue aumentar o preço. Nesse aumento de preço, ela tem um lucro extraordinário que alimenta ou propina ou caixa 2 de partido político para a eleição. Normalmente quem faz a denúncia dessas fraudes, desses desvios durante as privatizações, concessões, licitações, é a própria imprensa, né, de uma forma geral. E o governo federal, o que acontece?
Normalmente, a licitação, a concessão, ela para a partir daquele momento em que há a descoberta de uma fraude? Hoje, na verdade, a maior parte das denúncias feitas pela imprensa surgem também algumas denúncias das empresas concorrentes que querem ingressar no serviço e não conseguem porque ele está dirigido. Dentro dessa sistemática, essa empresa que não conseguiria nunca vencer o edital, ela utiliza a imprensa, que é o meio mais adequado para se dar um procedimento de transparência dentro de uma licitação. E outras oportunidades, ela pode entrar no próprio Tribunal de Contas, que vem atuando bastante nessa área para proteger o erário público desses dirigismos do edital, e também o Poder Judiciário. O próprio Poder... A Justiça pode intervir nesses casos? Ela pode intervir desde que uma empresa acione o Judiciário. O Judiciário, por definição, é inerte. Então, assim que a empresa ela entra no Judiciário pedindo para uma anulação do edital, demonstrando uma ilegalidade do edital, o Judiciário pode anular esse edital, ou o próprio Tribunal de Contas. Nós vamos ter agora muitas obras, o país já está em obras devido à Copa de 2014 e às Olimpíadas. O que o senhor sente trabalhando com isso, doutor? Há possibilidade de alguém ganhar muito dinheiro em razão dessas construções, dessas obras? Como que o senhor enxerga essa questão toda? O governo federal realmente está fiscalizando? Há uma fiscalização séria em cima disso? Sempre há possibilidade de ganhar muito lucrar. Dinheiro. Isso, infelizmente, no Brasil é muito comum. Mas eu posso dizer também que não é toda a administração pública, estadual, municipal, federal, que faz esse tipo de coisa. Sabemos que temos algumas pessoas, isso é público e notório, que possuem essa vontade de lucrar mais do que devia. Mas a gente não pode generalizar que toda a administração pública é assim. Não podemos tomar como um todo. Mas saber, porque imagina quantas licitações existem por dia, é um volume absurdo. Porém, o que acaba saindo mais na imprensa são as licitações que têm problemas. As que dão certo não precisa sair. E é um número... E com valores muito altos. Muito altos, relativamente grande. O problema é que é grande o número de problemas em licitações. Tá certo. Eu vou fazer mais um intervalo, doutor Daniel. Na volta a gente fala sobre como vai funcionar o ambiente regulatório dessas concessões aeroportuárias e um pouquinho mais também sobre essa questão dos editais, das fraudes que acontecem, infelizmente, ainda por todo o Brasil. Fazer mais um intervalo, o Justiça em Pauta volta já com o Dr. Daniel Gabrilli de Godoy, advogado especialista em políticas públicas. Você continua com a gente. O programa está de volta, hoje falando sobre concessões dos aeroportos do país. E sobre esse assunto eu converso com o meu convidado, que é o advogado especialista em políticas públicas, o Dr. Daniel Gabrilli de Godoy. Doutor, uma questão que a gente tem que considerar nesse assunto, que é muito importante também, e eu gostaria de saber a sua opinião, e acredito que seja uma dúvida de todo telespectador e do público de uma maneira em geral. A concessão de um aeroporto, né, a partir do momento que ele é concedido à iniciativa privada, isso representa uma melhoria ou pode significar um atraso também, dependendo da maneira como ele é administrado? A maneira como ele é administrado é muito influenciado pela fiscalização que é do poder concedente, no caso a ANAC. Mas a julgar pelo histórico que temos das concessões no país, o serviço normalmente ele cresce muito de qualidade. Existem os casos que aumenta-se a tarifa, mas o serviço, pela empresa privada ter uma agilidade muito maior do que uma empresa pública, diretamente é melhorado. Então é uma melhora, é um avanço. Sim. É o que a gente espera, pelo menos, né? Todo mundo espera. As tarifas podem baixar, elas podem diminuir de valor a partir do momento que o aeroporto é concedido? A depender das situações que vão ocorrendo durante o contrato, eles podem aumentar ou diminuir. O principal, quando você entra numa licitação, entrega o seu envelope comercial, você fecha um negócio que a gente chama de equação econômica financeira do contrato. Ela seria um balanço entre todos os investimentos que a empresa privada ela deve fazer na operação do serviço, em contrapartida, toda a receita que ela vai ter tarifária.
Nessa equação econômico-financeira, alguns encargos durante a concessão podem ser acrescentados ou diminuídos. Um tributo ele pode ser extinto ou ele pode ser aumentado. Isso diretamente impacta do outro lado da equação, que é a receita. Se o encargo é diminuído, a tarifa ela pode diminuir. Se o encargo aumenta, a tarifa deve aumentar. A fiscalização fica por conta do serviço, fica por conta da ANAC. Do Poder Concedente. Que é a Agência Nacional de Aviação Civil Exato. no país. No caso da ANAC, da fiscalização, por exemplo, quais são as melhorias da administração que são visíveis aos olhos do público, dos passageiros que vão estar ali nos aeroportos? Principalmente com a construção de novos terminais que vão ser inseridos dentro dos editais, aquelas filas que estamos acostumados a ver, problema de tempo da retirada da bagagem, problema de estacionamento, eles tendem a ser solucionados. Minimizar um pouco, pelo menos. Sim. Se não solucionar 100%, pelo menos Minimizar e uma grande melhoria. Porque hoje, eu não sei se o senhor concorda comigo, a gente vive um verdadeiro caos aéreo no país. Sem dúvida nenhuma. O aeroporto de Guarulhos, que é o principal e o maior do Brasil, está saturado. Né? Todo dia a gente acompanha pelos noticiários filas imensas, tanto no estacionamento, dificuldade para estacionar, o estacionamento já está saturado do aeroporto de Guarulhos, as filas para embarque, o mau atendimento por parte das companhias aéreas, que deixa o cliente sem saber o que está acontecendo, brigas, e isso é um caos, né, doutor? Isso é um caos, isso é horrível, mas principalmente a grande culpada eu acredito que seja a Infraero. A Infraero, durante os últimos anos, poderia falar dos últimos 10 anos, o preço das tarifas no setor aéreo eles foram diminuindo. Em compensação, o número de voos e a demanda por esses voos aumentou muito. Só que a infraestrutura aeroportuária ela não foi acompanhando esse aumento de demanda, o que gera essas filas, o que gera esse problema desse caos todo, desde a retirada da mala, o problema do mau atendimento pela companhia aérea, já que a ANAC não fiscaliza direito, fila para embarque, fila para decolagem de aviões ou para pouso de aviões. Fila para pegar um táxi. Quando você chega, desembarca, por exemplo, principalmente aqui em Congonhas, as filas, um jornal aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, já colocou na capa uma foto com a fila de 1h30 de espera por um táxi. Exato. Ou seja, a economia no Brasil nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, aqueceu, cresceu, o poder de compra dos brasileiros aumentou, poder aquisitivo, as classes foram subindo na escala social da sociedade, e a demanda dos aeroportos, a estrutura não acompanhou essa evolução, né? Exatamente a mesma. Não foram feitas as obras necessárias e as poucas que fizeram era mais, digamos, na perfumaria, do estacionamento, aumento do número de lojas, do que na pista, do que com a aquisição de fingers, do que a melhoria dos radares. E isso é preocupante no momento atual, né? Sim, isso é preocupante, porque inclusive afeta diretamente a segurança dos voos. Você acha que vai dar tempo de tudo estar pronto até a Copa de 2014? Como empresa privada é capaz de dar tempo. Já que a Infraero faz parte da administração pública, toda aquisição, toda obra, todo serviço que ela vai fazer segue todo o ritual demorado, lento, problemático da 8666. A empresa privada... é a lei de 95. De 93. Não, 93. Já a empresa privada não, uma vez que ela possui o contrato de concessão e a obrigação de fazer os investimentos, ela contrata de uma forma muito mais rápida, ela não precisa seguir a 8666. E essa agilidade e a escolha do fornecedor, às vezes pagando até um preço maior, mas com uma melhor qualidade, o que é um problema só da automaticamente essas melhorias são usufruídas pelo serviço, pelo usuário final. Doutor Daniel, como vai funcionar o ambiente regulatório dessas concessões? O que seria isso, o ambiente regulatório? São as leis que vão reger a concessão. Basicamente, aqui no Brasil, temos a 8987 para esse tipo de serviço. Tá? Pode ser que seja utilizada uma outra lei, que é a parceria público-privada, se a Infraero ou qualquer administração pública federal precisar pagar alguma coisa para essa empresa privada fazer o serviço. Mas, pelo que a gente viu em Natal e conhecendo esses aeroportos que possuem uma grande demanda, provavelmente vai ser a 8987, que é a concessão comum. A concessão comum, basicamente, a empresa ela presta o serviço, ela é obrigada a fazer investimento em infraestrutura e a única remuneração dela é a tarifa, mais nada. Só a tarifa? Só a tarifa paga pelo usuário final. Que é o consumidor. Que é o consumidor, que é uma companhia aérea. Tá certo.
Doutor, e quem é contra essa situação da concessão dos aeroportos? Existe uma parcela da população contra isso? Na verdade, a concessão nunca foi uma unanimidade no Brasil. Sempre tem alguns sindicatos, alguns representantes da parte dos trabalhadores que eles são contra, às vezes por um viés ideológico, ou às vezes eles conseguem trazer alguns argumentos técnicos que não inviabilizam totalmente a concessão, mas principalmente alguns pontos que a concessão traz que eles têm razão em querer barrar. Eu tenho informações aqui na minha pauta que essa concessão de aeroportos à iniciativa privada gerou críticas por parte dos trabalhadores do setor que temem a precarização do serviço. Os trabalhadores do sindicato dos aeronautas, né? Isso pode realmente acontecer? Bom, em primeiro lugar, a precarização ela já existe. Já é fato. Já é fato, a precarização já está presente. Essas alterações que estamos vendo durante esse ano no modelo na concessão dos aeroportos, justamente devido à precarização hoje existente. Por outro lado, o que eu vejo é que os sindicatos eles têm algum pouco de medo ou um viés ideológico na concessão do serviço. Nós já vimos outras concessões que sindicatos também foram contra, no caso de estradas, no caso da telefônica, e na verdade vimos que, ok, às vezes a tarifa ela sobe, mas a qualidade do serviço ela aumenta muito. Pode ser também que, dependendo da situação que é concedido ao aeroporto, haja algum conflito entre os atuais funcionários da Infraero e os funcionários dessa nova empresa. Por outro lado, o sindicato ele tende sempre a manter um viés ideológico de continuar o controle estatal. Dentro do controle estatal, ele possui mais poder de barganha por ter representantes dentro do governo. Doutor, então o sindicato dos aeronautas não aceita essa situação? Não, o sindicato ele é impregnado por um viés ideológico que não permite essa concessão, que veda essa concessão. Mas é importante ressaltar que, na verdade, o sindicato ele não está para defender os interesses do usuário final. O sindicato ele não defende a melhoria do serviço. O sindicato, o que é legítimo, defende os interesses dos próprios empregados. Dos funcionários. Exatamente. Então, ao a gente tratar de concessão de serviço público, é uma matéria difícil, estritamente técnica, o sindicato ele tenta, no máximo, proteger os interesses da classe trabalhadora que ele representa. É legítimo, mas às vezes haverá um conflito assim, de interesses entre os ideais do sindicato, que são os ideais estatizantes, que são os ideais que hoje precarizam o serviço público, e esse novo modelo a ser adotado. Essa situação caótica nos aeroportos brasileiros já vem de vários anos, já, né, ao longo dos últimos anos.